Olá, minha gente! Estamos aqui de volta, eu, Calil Garcia, Eu, Fabi Yamamoto, e nós somos a equipe do podcast Vivelecendo, que dá mais vida para os seus. Anos. Então, gente, hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui para falar sobre um tema que fazia tempo que a gente queria falar também, porque são temas do nosso dia a dia. Você já viveu isso, eu já vivi isso, Fabiana já viveu isso. Não exatamente o que a gente vai falar, mas a gente vai falar muito sobre relacionamentos. O que é um ser humano sem um relacionamento, né? Então hoje vou apresentar a pessoa aqui. É o terapeuta especialista em relacionamento rebote e dependência emocional, Cliff Oliva. Seja muito bem-vindo! Obrigado pelo convite, Calil. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês e falando num tema pouco conhecido, pouco explorado, pouco aprofundado, mas de extrema relevância, principalmente para aqueles corações que estão quebrantados aí por esse mundo afora, para você descobrir o porquê que você age como age, porquê que o teu ex ou a tua ex está agindo como está agindo. Exatamente. E assim, como você falou, é pouco falado, pouco divulgado, mas é muito vivido, né? Muito. Todo mundo já viveu ou convive com alguém que já viveu com alguma coisa parecida. E o nosso podcast, ele fala muito sobre o processo de envelhecimento, nossos processos de vida. E, obviamente, que durante esse processo é que a gente vive essas questões. E, para começar, antes de eu começar a trazer aquelas coisas da família e tudo mais, né? Porque assim, preparando. Eu queria que você definisse o que é esse relacionamento rebote, para as pessoas já saberem de onde a gente vai partir, para onde a gente vai agora na nossa conversa. Perfeito. Relacionamento rebote é um tipo de relacionamento. Assim como eu tenho um tipo chamado relacionamento narcísico, relacionamento disfuncional, relacionamento tóxico, abusivo, são tipos de se relacionar. Sim. O relacionamento rebote, ele consiste numa fuga de lidar com algumas emoções do ex ou da ex. Então, como é que isso funciona? O teu ex ou a tua ex não sabe, não quer ou não pode lidar com o término ou lidar com as barreiras que são criadas ao longo do relacionamento, com o término do relacionamento, e geralmente, em poucos dias, poucas semanas ou poucos meses depois, decide entrar num novo relacionamento para se anestesiar, ainda tendo sentimentos pelo ex ou pela ex anterior. Então, essa característica de intencionalidade, né? Então, eu tenho a intenção, e a maioria das vezes é inconsciente, grande parte é inconsciente. Então, essa intenção de anestesia é o que caracteriza o relacionamento rebote. Nossa, eu julgo, viu? Vou falar a verdade. Assim, eu julgo um pouco, eu entendo o mecanismo um pouco, tento entender, mas eu julgo. Agora, eu posso dar um exemplo, até eu falei mais tecnicamente, mas eu posso dar um exemplo um pouco mais, né, palpável, que seria o popular esquecer um ex com outro. Então, gente, pelo amor de Deus, eu sempre falo para as pessoas, vai fazer um pouco de terapia, mas eu também entendo que é algo que é muito profundo para as pessoas, né? Acho muito complicado. A gente estava fazendo aqui uma conversa prévia aí nos bastidores e eu estava até falando que eu ia ter um treco se eu estivesse nas faces de dessas frentes. Tem sempre 3 pessoas envolvidas, né? Tem uma Sempre estrutura 3, ali. exatamente. Você pode explicar um pouquinho dessa estrutura aí para a pessoa entender? Porque eu vou Posso, começar claro. a falar dos meus desesperos e medos. Então, o relacionamento rebote, ele sempre vai ter 3, claro, que não é só 3 pessoas envolvidas, mas diretamente 3 pessoas. Indiretamente, eu tenho toda uma gama de influências, porque eu tenho família, tenho amigos, às vezes eu tenho filhos envolvidos, né? Então, toda uma gama, tá? Mas, diretamente, são 3 pessoas, ou o que nós chamamos de 3 entes. Então, o que são esses 3 entes, né? Então, vamos pegar aqui. Eu tinha um relacionamento aqui, desses 2 entes, se separou, esse ente aqui, né, que é o ex ou a ex, entrou em um rebote.
entrou num novo relacionamento nessa intenção de anestesia. Então, isto daqui forma um relacionamento rebote. E esse terceiro ente aqui nós chamamos de o rebote ou a rebote. Então, a dinâmica entre esses dois é relacionamento rebote. E uma das coisas que é tão fascinante, claro que não para você que está vivendo isso, e eu sei porque eu também vivi isso, por favor, mas eu, como especialista, né, como estudioso, uma das coisas que é tão fascinante nisso, e justamente é pouco aprofundado, né, até porque eu sou um dos poucos especialistas no mundo nessa área, é tão fascinante porque esses três entes aqui, um interfere no outro emocionalmente. Com certeza, exatamente. Então, as ações daqui reverberam aqui. As ações daqui também reverberam aqui. E conectar essas ações, prever essas ações, né? Eu tenho um mentorado que ele falava para mim o seguinte: Cliff, tu é meio bruxo. Porque o que tu fala acontece. Você chegou num ponto que é muito... Eu tenho um amigo também que eu falo olha, os relacionamentos, eles parecem que seguem um padrão, assim. Principalmente quando eles terminam. Você sabe como a pessoa afoga as mágoas, como que é, e você já sabe o que a pessoa vai fazer no próximo. Ele conta pra mim assim, tal coisa aconteceu hoje, o que você acha? Aí eu já falo, olha, daqui um pouquinho de tempo você vai passar por essa situação que vai ser horrível pra você. Se você permitir que chegue até lá, você vai sofrer. Não, eu vou evitar. Chegou, sofreu, aí vai indo, assim, sabe? É impressionante, é verdade. Tem uma cartilha de relacionamento. Então, não digo que é uma cartilha. É o próprio comportamento humano, né? é a experiência, né? Então, dentro dos conteúdos, eu sempre falo o seguinte, e falo porque acredito nisso. Eu estou aprendendo. Eu aprendo com cada pessoa que eu atendo. Sim. Eu já atendi mais de 5.000 casos. Para uns é pouco. Para mim é caso pra caramba. É muita 5.000. gente. É muita gente. São 5.000 pessoas, são Relacionamentos. 15.000 pessoas que estão ali envolvidas nessa história. Exatamente. Poderia fazer essa contagem, né? 5.000 casos eu acho, 37 países agora atendidos, né? Então, de várias culturas e tudo mais. E é impressionante realmente como o comportamento humano, como as reações, elas são lidas. Tanto é que eu procuro fazer, porque, como eu falei anteriormente, eu passei por isso. Então, hoje eu procuro fazer conteúdos aprofundados, inclusive me puxo a orelha falando assim, mas tu devia fazer um curso disso daqui. Não, eu procuro fazer conteúdos aprofundados, não só para acalmar coraçõezinhos, mas principalmente para instruir. E não tem a noção de pessoas que chegam nos conteúdos e se identificam e falam, meu Deus, pessoas que falam assim, não, tu estava com uma câmera aqui, só pode, tu estava me monitorando de alguma forma, como é que tu sabe disso? Tu contou a minha história, tu contou o que eu estava passando, ou então, principalmente nos atendimentos, porque o atendimento, eu pego o caso, então a pessoa me relata o caso, eu vou, e depois eu faço uma leitura. Mas eu não faço uma leitura daquilo que a pessoa só me falou. Eu faço uma leitura das entrelinhas. O que ela estava sentindo, por que ela fez o que ela fez, e como isso impactou no ex ou na ex, por que ele fez, ou ela, né, que seja, fez o que fez, e como impactou, como levou uma coisa a outra que chegou a tal situação. As pessoas vêm buscando uma certa afirmação, né? Não dizendo assim no sentido de eu fiz isso certo ou não, mas as pessoas elas vêm buscando que você valide o que ela tá sentindo, geralmente, né? Pelo menos muitos dos meus amigos eles chegam dessa forma. Como é que eles chegam pra você? Não, a maioria dos casos que eu atendo é do primeiro ente, né? Então, da pessoa que foi deixada. É a maioria dos casos. Mas eu trabalho com os 3 entes. Só que essa é a grande maioria que eu atendo.
E eu poderia dizer que as pessoas buscam uma validação numa escolha que ela quer fazer. Assim, as pessoas chegam e perguntam assim, se vale a pena reconquistar ou seguir em frente. Ou elas querem uma validação que vale a pena reconquistar o ex ou a ex. Então, elas querem que eu valide, que eu escolha por elas. E tanto nos conteúdos quanto no atendimento, eu falo o seguinte, não delegue isso a ninguém. É muita Isso responsabilidade, meu Deus. Isso é uma escolha que só cabe a você. Porque não sou eu que vou dormir e acordar com aquela pessoa, vamos colocar aquela mulher, todos os dias. Sim. Bem como não sou eu que eventualmente vou dormir numa cama vazia, caso eu fale siga em frente, não sou eu que vou dormir numa cama vazia com uma dor na consciência. Porque relacionamento rebote, às vezes a gente acha que é uma sacanagem. E não é uma reação, é uma circunstância. Claro que eu tento diferenciar o que é caráter do que é circunstância. E daqui a pouco a gente pode falar disso. Mas nessa questão de escolher, então eu coloco para a pessoa, não delegue e não permita que deleguem isso para você. Se para você faz sentido reconquistar a tua família, reconquistar o teu ex ou a tua ex, vá, evolua, lute, melhore e vá lá e reconquiste. E graças a Deus temos resultados, centenas de casos que isso aconteceu. Se para você vale a pena ou não faz mais sentido o relacionamento e você quer seguir em frente, tá tudo bem. Se cure e siga em frente. Ô, Cliff, eu queria fazer uma pergunta. Para esse relacionamento rebote, tem um perfil de pessoas, é uma circunstância? O que leva uma pessoa a ter um relacionamento rebote? Tem algum perfil que segue um padrão? Ou é uma questão de relacionamentos, né, de um reflexo, os pais tinham algum comportamento? Tem algum padrão? Não é que tem algum padrão. O relacionamento rebote, ele se dá por conta de uma profunda conexão e base em origem. O que isso quer dizer? Então, permita aqui usar como exemplo, né? Nós nos conhecemos, nós tivemos uma profunda conexão, nós formamos uma base. O que é essa base? Essa base é ao longo do tempo, ao longo das lutas. Antes, nos bastidores, né, a gente estava falando um pouquinho de altos e baixos, então enfrentar esses altos e baixos, e isso forma uma base. Essa base, por sua vez, ela também tem uma conexão. Então, quanto maior for a conexão entre as duas pessoas, por não saber, não querer ou não poder lidar com os sentimentos, vai para um rebote. Nossa. Aí, que situação, né? Você, voltando naquela questão anterior, eu queria perguntar assim, o que você faria? Eu fico pensando, na situação assim, várias vezes os amigos vieram conversar sobre várias questões, algumas pessoas até falam, é isso que você quer, vai atrás, faz o que... É isso que eu concordo com você plenamente, que quem tem que bater o martelo final é a pessoa que estava na relação e a pessoa que só ela sabe qual é a dor de estar sozinha ou de estar acompanhado daquela pessoa ali. Exatamente. Mas eu fico pensando, eu particularmente, numa situação dessa, de um relacionamento rebote, eu acho que eu não me colocaria numa situação de, tipo, reconquistar ou aceitar aquela pessoa novamente, sabe? Eu posso viver isso daqui a pouco e me arrepender. Aí vai ter a parte 2 aqui. Depende das relações, alguém tem né? cobertor de língua? Porque quando fala assim, começa... Costuma morder a língua, né? Se tivesse um protetor... Não, assim, Calil, vamos pensar o seguinte, cara. Vamos pensar que você teve um relacionamento, vamos botar em um prazo de 3 anos. E nesses 3 anos, você tinha a conexão, você tinha a base, mas eventualmente por uma imaturidade, por uma circunstância, você foi durante 2 anos negligente nesse relacionamento.
Só que você foi negligente, mas claro que ninguém sai da cama dizendo assim, hoje eu vou errar pra caramba. Não, hoje eu vou, né? Eu vou cometer todas as... É um termo que eu uso muito no canal, cagadinhas. Eu vou cometer todas as cagadinhas. Não, ninguém sai da cama querendo errar. Mas por algumas coisas, você passou 2 anos como negligente. E aí, aquela pessoa que você tinha uma conexão, que você tinha uma base, termina o relacionamento. E aí você, acorda. Você faz uma reavaliação do relacionamento anterior. E aí você percebe o quanto você foi negligente, imaturo, ou seja, o que for que tenha rolado ali. E aí você fala, nossa, aquela pessoa faz sentido para mim. Sim. Né? Talvez aquela pessoa lutou por você durante 2 anos. Pediu para você durante 2 anos. E quantos casos eu recebo que falava o meu ex ou a minha ex pedia para eu mudar, pedia para, às vezes, eu fazer terapia, pedia tal coisa. E, não, eu, no alto da minha arrogância, achava que não precisava. E aí você vê a pessoa de valor que estava do teu lado. E aí a pergunta é, será que não valeria a pena você reconquistar? Eu Aí, acho muito. Caio. Porque eu fico pensando, por exemplo, traição. Traição é um negócio pra mim que eu acho que é muito relativo. Eu não aceito traição. Eu sou uma pessoa que eu acho que, tudo é conversável. Você tem que entender, porque às vezes tá numa situação dessas tal. Eu me considero também, é outro ponto, assim, que são coisas frentes em que eu me analiso, né? Primeiro é a questão da traição. Eu acho que é conversável. Segundo, eu me considero um bebê emocional. Porque eu sempre acho que eu tenho domínio sobre as minhas emoções, mas quando eu tô vivendo a determinada situação, eu vejo que eu nunca tinha pensado daquela forma, tal. Vocês me trazerem esse ponto de vista, eu já fico assim. Aí eu fico pensando, se eu me sentisse substituído, eu não sei o que eu faria nesse sentido, Mas sabe? eu entendi o ponto de vista do Sim, Cliff, entendo né? também. É a questão do quanto você também se doava para essa relação. E de repente, a hora que você perdeu, você percebeu que você poderia ter feito mais, porque a pessoa que você estava era a pessoa que você quer estar. Só que quando é tarde demais, então. Só que a pessoa seguiu a vida dela, teve um Sim. relacionamento, né? Eu acho que o relacionamento rebote faz talvez você despertar de um, nossa, peraí. Ela seguiu a vida, eu fiquei. E aí, e aí, como é que vai ser? Só que eu gosto dessa pessoa, eu Bate a quero ficar. realidade, né? Eu entendo essa questão de relacionamentos, né? Não tive muitos, mas os poucos que eu tive sempre foram relacionamentos muito diferentes. Então, eu acho que faz muito sentido isso. Você fica falando na Faz. cabeça. Todo relacionamento é muito diferente, né? Muito. E é único. Se me permite complementar uma coisa, não é que o relacionamento rebote ele faz isso. Claro que o rebote, quando aquela pessoa que foi deixada se dá conta, né, que a outra está se envolvendo, né, com uma outra pessoa, é claro que é um grande catalisador, um grande potencializador para um processo de transformação. Mas é o término, é o sentimento da perca que faz isso. Só que daí, a pessoa lá, eu nem sei como é que eu me refiro, mas enfim, a pessoa lá termina um relacionamento e, claro, bate o desespero, bate a falta, bate o medo, bate a insegurança, ou seja, a casa está cercada, bate todo mundo ali, todos os sentimentos, e a pessoa vai lá e, desesperada, começa a fazer erros, há diversos erros, tanto é que eu fiz um curso justamente sobre isso, chamado Anti-Cagadinhas, tá? Por conta desses erros, e começa a fazer erros, e talvez o ex ou a ex, e eu tenho muitos casos assim, que o ex ou a ex nem tinha entrado num rebote, mas aí fez tanta cagadinha que o ex ou a ex entrou num rebote. A pessoa empurrou ela Empurrou. Ou então, a pessoa entra num rebote, tá meio balançando ali, e aí o ex ou a ex faz as cagadinhas e vai lá e empurra ainda mais para o rebote, causando um círculo vicioso de desespero, erros, insegurança, empurra, desespero, erros, insegurança e assim por diante. E, voltando para o Calil, eu sou falador, né? Então Eu também sou. Me perdoe. É que A Fabi, ela é a única mesa que tem uma mulher bem mais calada que 2 homens aqui. Mas, Calil,
só pegando um gancho na tua fala sobre bebê emocional. Calil, todos nós somos bebês emocionais. Eu considero também, todo Todos ser humano nós somos. O problema, a grande questão que você colocou é sobre controlar as suas emoções. Eu vou te contar um segredinho. Só entre nós dois. Eu vou até virar para cá, assim, para ela não ver. Não, brincadeira. Ó, nenhum de nós consegue controlar emoções. Não tem como. Porque as nossas emoções, elas vêm muito do nosso inconsciente, que é o nosso cérebro reptiliano. Inclusive, isso, eu falo muito sobre fuga, luta, agradar, agredir, né? O nosso inconsciente e o nosso subconsciente. Elas vêm daqui, que são muito mais rápidas do que o nosso consciente, que é a terceira camada do cérebro. Então, você não controla as suas emoções. O que você precisa fazer é direcionar essas emoções. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou perguntar um para cada um, tá? Para você, carinho é bom ou ruim? Bom, Beleza. Para você, raiva é bom ou ruim? Depende. Às vezes é muito bom. E às vezes é muito ruim. Depende. Eu, por exemplo, quando eu estou com raiva, às vezes eu botar pra fora, sentir aquela raiva até o fim, é bom. E também quando eu tava numa fase em que eu tentava controlar emoções, eu achava que era bom. Só que no fundo, a raiva me fez meter os pés pelas mãos várias vezes, diversas vezes. No geral, se eu for colocar no balanço, é ruim. Mas não é sempre que eu penso assim. Mas no senso comum você diria que a raiva é ruim. bom ou ruim? Diria que é ruim. Perfeito. Nosso cérebro, ele é dual. Dia, noite, claro, escuro, bom, mal, sim, não. E nós levamos esta dualidade para o aspecto de emoções. Quando nós falamos de emoções e sentimentos, nós não colocamos como bom ou ruim. Nós colocamos como viés de. Então, por exemplo, carinho. Carinho é um sentimento com viés positivo, com tendência de aproximação de si ou do outro. Raiva é um sentimento com viés negativo, com tendência de afastamento de você ou do Sim. outro. Olha só, viés e tendência. E aí, vamos lá. Deixa eu perguntar. Você falou que carinho é bom, certo? sim. Imagina eu no teu ouvido o tempo todo ali, Não. ali 500 mensagens nervoso, e a música, né? Seria bom? Não, é sufocante, Tu não. morre de glicose, Nossa, não é não, verdade? Te dá, né, Nossa. diabetes. Então, raiva, né? A gente classifica a raiva como ruim. Mas eu posso usar a raiva como um impulsionador. Sim. É um grande motor. Inclusive, eu passei, eu me tornei terapeuta, claro que não sabia que ia me tornar o que me tornaria, mas eu comecei o meu processo num acesso de raiva. Porque eu vi algo que destroçou, eu estava na cozinha, e saí da cozinha e fui para o quarto, eu batia na mão assim, cerrado os dentes, sentei na cama, eu acho que eu fiquei uma meia hora mais ou menos na cama e falava para mim mesmo, agora eu vou aprender... Pode falar palavrãozinho? Pode, bota um pizinho lá. Então tá bom, agora eu vou... O Diógenes dá uma editada. Então tá bom, agora eu vou aprender essa porra. Agora eu vou aprender. E fiquei uma meia hora. Sem saber, ali, eu utilizei a raiva como impulsionador. E quando você não entende isso, não entende sentimentos, emoções, não aceita a si próprio, por exemplo, se você está com raiva do teu ex ou da tua ex, a tendência é você suprimir ou direcionar para o lugar errado. Uhum. Sim. Agora, se você entende que está tudo bem você sentir raiva, que você entende que você pode pegar essa raiva e utilizar para o teu crescimento, para a tua evolução, cara, isso pode ser um combustível enorme para você. Eu considero muito isso, assim.
Eu já vivi várias relações assim que eu tenho muito aquela coisa de ficar sofrendo. Daí depois um dia eu acordo e falo assim: chega, hoje é o último dia que eu vou sofrer o dia inteirinho. E depois disso eu vou tentar me controlar. E não dá pra controlar sentimento, como você bem falou. Eu aprendi a duras penas que não se controla sentimento, que eu tinha certeza que dava. Mas eu acho que a questão da raiva, porque quando você se afasta da pessoa, a tendência é você pensar nas coisas positivas que aconteceram na relação e ficar naquela lamentação do tipo, puxa, olha o que eu perdi. Só que eu sempre parei um pouco com os momentos de muita raiva que eu vivi no relacionamento pra eu conseguir lembrar do porquê eu vou seguir sozinho, sabe? Mas é isso, cada relação é uma relação, cada circunstância é uma circunstância, cada raiva é uma raiva, né? É bem complicado. E aí eu fico pensando naqueles relacionamentos que eu via quando era criança, relacionamentos dos meus tios e tudo mais. Dos meus pais eu não vou dizer porque eles ficaram juntos até a minha vida adulta. Meu pai faleceu depois que... É por isso que minha mãe e ele se separaram. Mas eu via meus tios, por exemplo, era uma coisa louca. Uma brigaiada, não sei o quê, aí terminava. Aí a minha tia vai lá e começava a namorar com um cara. Aí aquele relacionamento durava 3, 4 meses. Daí ela voltava com meu tio. Aí brigava de novo, um outro tio lá saía de casa, tava morando com uma mulher. Aí daqui a pouco tava morando todo mundo junto. Eu ficava vendo isso. A minha vida era assim, sabe? Aí eu vejo esses relacionamentos. Então, quando se fala de relacionamento rebote, passa um filme na minha cabeça de tudo que eu já vivi quando era criança e acompanhei, assim. Aí hoje em dia, eu fico muito assim, tipo, não dá pra fazer assim. Prefiro ficar um tempo sozinho, pensando, refletindo e decidir o que eu vou fazer do que ir emendando um no outro. Mas acho que é isso. Minha história de vida faz com que eu tenha vivido isso desde sempre, né? As outras pessoas, meu, Sim, te trouxe um nível, talvez até inconsciente de consciência, isso. Eu né? só consigo te falar isso, colocar em palavras, depois de 3 anos de terapia lá, de psicanálise. Aí agora eu consigo colocar em palavras. Antes eu não conseguiria definir que isso era uma coisa que me deixava meio, sabe? Inclusive, isso é um problema grave masculino. Não conseguir colocar Não pra fora, né? conseguir Expressar, né? colocar em palavras. Porque o homem, pela sociedade, pelos ensinamentos, ele não é ensinado e estimulado a expressar os sentimentos e as emoções. Isso dentro de um relacionamento, claro, não é nada saudável, Uhum. né? Então, é interessante que, assim, ó, o comportamento, o relacionamento não tá bom. Aí nós vamos sentar para, né? A famosa DR, né? Aí a gente chega no final e vamos tentar, né? E aí, Exatamente. e aí, o que é o tentar do homem? O tentar do homem é o suportar. Tá bom, vamos tentar. Mas lá dentro ele está remoendo tudo aquilo. Então, muitas vezes a mulher chega, o que tu tem? Nada. Ai, bom. isso é um Né? veneno. Ele está remoendo porque, seja pelo julgamento, seja pela sociedade, seja pela crença, seja pelo que for, ele não consegue, né? Então, o homem é suportar, a mulher é tratorar. Vamos tentar? Vamos. Aí ela sai tratorando e fazendo tudo. Isso é da energia feminina, da energia masculina, da própria sociedade, da própria crença, né, dos ensinamentos femininos e masculinos. Só que nem o suportar dá certo, porque eu fico remoendo, e nem o tratorar dá certo, porque, né, então pensa assim, tratorar mesmo, um milharal, assim, eu vou Atropelando, né? atropelando, exatamente. E aí eu não acabo, enfim, prejudicando ainda mais, nenhum dos dois dá certo. O problema em si, você não trabalha ele, né? Você não considera o que você sente em relação àquilo, né? É engraçado isso. Em relacionamentos, eu sou uma pessoa que fala muito, assim. Eu falo muito do que tá me incomodando e tudo mais. Mas aí, saindo do relacionamento, porque tem aquela outra parte, que a gente fala sobre o nosso relacionamento com as pessoas pra poder, às vezes, só desabafar ou validar alguma coisa que você tá pensando em fazer. Eu sou uma pessoa que não comenta. Eu sou muito fechado nesse sentido. Pra eu comentar, quando eu comento, meus amigos até param assim pra ouvir o que eu vou comentar, porque eles sabem que eu não sou de ficar falando sempre. Mas o relacionamento sempre faz questão de não ler não fazer as pessoas lerem nas entrelinhas, porque eu não gosto de ler nas entrelinhas.
Quero saber qual é o problema. Não tem bola de cristal, sabe? Eu já vivi várias etapas, né? Como eu comentei antes, eu tô num relacionamento de 15 anos. Uhum. Passamos todas as etapas, universitários, depois, né, se colocando profissionalmente, construindo nossa família. Agora a gente tem um filho de 3 anos. Ah, que Então a bacana. gente passou por todas essas etapas. Então eu experimentei também, né? O construir isso, cada um, né, tentando, né, a gente entender o jeito de cada um, depois a gente tentando se entender. Hoje eu gosto da conversa. Hoje acho que a gente aprendeu a se entender. Senão, com 15 anos, a gente já estaria cada indo para um lado. Mas eu gosto muito da conversa, de entender mesmo o que você está sentindo, tentar expressar. Porque eu não acho que nenhuma relação é para sempre. Não é porque eu estou 15 anos junto, tenho um filho, que tem que ser para sempre. Eu acho que a relação ela vai ter que existir enquanto a gente estivesse bem, estivesse se curtindo como Perfeito. casal. Perfeito. Enquanto estivermos bem, cúmplices, com o mesmo propósito, os mesmos objetivos e mesmas metas, acho que isso vai se tornando suave. A partir do momento que aquilo começa a se tornar mais pesado, talvez é o momento da gente conversar sobre as nossas... onde a gente quer chegar. Então, isso é uma das coisas que eu fico feliz de ter construído com o Vitor, assim. Foi uma Viu, coisa Vitor? bacana, Olha né? lá. De vez em quando sai coisa boa, né? Vitor, olha aqui. Ah, querido. Nem te conheço, mas já tô apaixonado. Ó. Não, porque você não conhece ele, é por isso que você tá apaixonado por ele. Então tá. Mas ele fica zoando. Mas ele, o Vitor e o Calil são super... Amor e ódio. Ele Posso Amor e ódio. fazer uma pergunta um pouco mais pessoal? Pode? Você começou esse relacionamento com quantos anos? 19. 19 e ele? 25. 25. Tá. Vou dar uma... Posso dar uma dica? Pode? Mas se não quiser... tudo Pode, bem. temos dicas. É isso, conselho. Daqui a 5 anos me procura. Não, tô brincando, Vitor. Brincadeira. Não, olha só. Ainda mais, né? A idade, a história. Claro que a gente não se aprofundou na história de vocês. Agora um filho de 3 anos, né? Um desafio que, eventualmente, muitos casais, né, nessas características, têm é manter o desejo. Uhum. Relacionamento, ele é formado de um triângulo. Então, imagina um triângulo, tá? E nesse triângulo, eu tenho três quadrantes, né? Ou 3 pontas, vamos colocar. Então, eu tenho uma base, todo triângulo tem uma base e uma ponta. Nessa base, eu tenho carinho e admiração. O carinho é o ente do presente. Então, é aquilo que vai me dizer num casal que eu te amo, eu tenho sentimentos por você, né? Aquilo que vai me dar a segurança emocional. Porque todo relacionamento tem 2 seguranças, não é uma só. Que a gente pode tudo um balaio de gato. Então, esse carinho aqui, que é do presente, do emocional, ele vai me dar essa segurança emocional. Uhum. A admiração, ela é do futuro. Então, o futuro vai me dizer assim, eu quero ficar com você amanhã, eu quero construir com você, eu quero estar com você, eu progredir com você. Então, eu tenho essa admiração que vai me dar a segurança racional, emocional e racional. Tanto é que não adianta nada eu estar num relacionamento e eu falo assim, não, eu quero estar com você amanhã, eu quero construir com você e hoje eu estou te batendo na cara. Ou estou te desprezando. Ou o contrário, né? Eu te dou todo um carinho, toda uma coisa, mas eu não demonstro uma construção com você, um futuro com você. Ok, então eu tenho essa base. Essa base, ela é comum para qualquer relacionamento, qualquer tipo, né? Então, vocês dois têm um relacionamento profissional, um relacionamento de amizade. Para ter esse relacionamento, tem que ter carinho e admiração. Quanto maior for o nível desse carinho e dessa admiração, maior é a proximidade desse relacionamento. Então, eu tenho a minha melhor amiga, eu vou ter uma aproximação muito maior, porque eu tenho um carinho e admiração maior do que a minha colega lá de trabalho, por exemplo. Até aqui está fazendo sentido? Sim. Perfeito.
E essas duas levam a um ente chamado desejo. Esse desejo, ele é exclusivo de relacionamentos amorosos. Tanto é que talvez vocês conheçam casais que perderam o desejo, viraram amigos. Sim. Então, eu Conheço saí, vários, né? muitos. Eu perdi isso daqui e fiquei só nesses 2 quadrantes aqui, tá? E o desejo, ele precisa ser estimulado. E a maioria dos casais, principalmente, tem filhos. Vocês moram juntos já? Moram, né? Há bastante Um tempo tempinho, né? também. 10 Bastante anos aí, tempo né? também. Então, tá bom. Então, né, nesse morar juntos e tudo, a gente acha que desejo é só sexo em si. Mas é muito além disso, porque Sim. o sexo, na verdade, ele não começa quando tira a roupa. O sexo, ele começa de manhã cedo com um bom dia. Com um olhar, né? Então, esse desejo, ele tem 2 formas de estimulação. A primeira delas, que é a mais comum, que é o toque. Então, o toque eu posso te tocar pelo meu olhar, né, o olhar de desejo. Eu posso te tocar pelo meu cheiro. Eu posso te tocar com a mão, com os dedos. Eu posso tocar pele com pele. Eu posso tocar com sexo em si, né? E a maioria dos casais fazem isso daqui. Mas eu tenho uma forma mais potente de tocar, que inclusive quando vem as dificuldades, ou quando abala um pouco essa base aqui, a tendência, como eu abalo base, eu abalo ponta. Então, se eu não sinto tanto carinho, ou não tenho tanta admiração, eu vou perdendo desejo pela pessoa. Sim. Então, uma forma que é 10 vezes mais poderosa é tocar pela imaginação. Só que a imaginação, ela não se sustenta sozinha. Eu não posso viver no mundo da imaginação. Então, eu preciso a imaginação aliada ao toque. Então, como é que eu posso estimular a imaginação? Através de mensagens, através de fotos, através de vídeos, né? Direta ou indiretamente. E aqui, a partir daqui, aí o conteúdo fica maior de 18. Eu não posso mais colocar nesse momento. Mas é uma dica que eu dou para não perder, né, essa estimulação pela imaginação. E lembrando que o que eu estou falando aqui, por favor, não vale dela para... Ó, Vitor, não é só dela, tá? É dos dois. O que eu falo aqui é de um para o outro. O que serve para um, serve para o outro. Mas é muito bacana, porque relacionamentos, né, longos, eu acho que tende a ter seus ciclos, né? Tem ciclos que a gente tá naquele meio que levando no marasmo. E tem fases que a gente já tá mais, né, com desejo mesmo, mais ativo. Então, a gente tá passando por vários ciclos. Então, é interessante, é muito legal a gente ter essas dicas, né? Eu acho importante. E pegar, o problema é, tudo bem, não vai ser todo dia, toda semana, ou eu vou passar, às vezes, um período de transição, de dificuldade, que tá tudo bem eu ter um certo marasmo. Afinal de contas, o cara não precisa ser o super-homem todo o tempo e nem a Mulher Maravilha. Então tá tudo bem. Mas acontece que muitas vezes nós deixamos esse marasmo virar água podre. Esse é o problema. E Esse vira é a o base da problema. relação, aquele marasmo, você fica chafurdando naquela água ruim, né? E Exatamente. eu acho muito legal isso que você está trazendo, porque isso é aquele início da relação, que é tudo tão gostoso, é justamente isso, aquela provocação, aquele quando eu vou te ver, quando a gente vai se encontrar, o que será que a gente vai fazer? Quando o casal deixa de ter planos, mesmo que seja pro fim do dia, a coisa começa a degringolar, né? Eu acho que é muito uma realidade. Ó, eu não sei se eu posso aprofundar um pouquinho aqui, dar uma dicasinha de uma mensagem para estimular aí a sua relação. Você tem que Vamos lá. pôr uma tarde nesse episódio. Não. Para maiores de 18 anos. A Não, pessoa mas de 17 também pode, né? é bem simples. Olha só, você, por exemplo, pode mandar uma mensagem, né? E pode tirar uma foto, por exemplo,
de uma toalha em cima da cama. Ah, Né? trabalhar ali com o Tu po- subentendido. Isso! Nada explícito. Ah, Você Estimulação que imaginou. cognitiva. Ah, então, estimulação sua cognitiva. mente Estimulação poluída, cognitiva, vou né? te contar. Rapaz, depois eu vou pegar a varinha ali. Então, você pode tirar uma foto da toalha, isso serve tanto para masculino quanto para feminino. Você pode tirar uma foto da toalha e falar assim: você não sabe o que eu vou fazer com você hoje, ou você não sabe, enfim, você não sabe alguma coisa, eu tô te esperando, né? Alguma coisa assim. É o que a gente chama de indireto que aguça essa imaginação. Maravilha. Pessoal que está acompanhando a gente, tem gente que está vendo agora que tem casamentos de anos e anos e anos e anos, e essas dicas eu acho que valem muito para você lembrar que o seu relacionamento ele é vivo e ele tem que continuar sendo estimulado por você mesmo. Não, eu acho que tem muito questionamento, né? Que se compara relacionamentos de antigamente, que eram casamentos de 20, 30 anos, e hoje os casamentos duram muito poucos. Os relacionamentos são muito superficiais e acabam muito rápido. Mas acho que o relacionamento é uma construção, né? Uhum. Todo dia você tem que construir aquilo. Eu acho que o mais importante, você tem que querer estar nesta relação. Querer, os dois. Tem que querer estar na relação e construir isso de uma forma saudável e conjunta. Exato. Então, É um esforço é um esforço. conjunto, né? E tudo, né? Desde objetivos e conquistas até o relacionamento mesmo do casal. O casal estar ativo. Porque a tendência é começar a virar amigos. Ah, vamos ser o meu parceiro para viagem, meu parceiro de restaurantes. E aí, né, começa a ter tanta afinidade, mas se deixar este lado do desejo para segundo plano, é um problema, né? Sim. Vários casais a gente viu, como você trouxe, né? Que se tornam grandes amigos, mas não se identificam mais como Sim, casal. e é super importante que você, como mulher, se sinta desejada. Porque, né, isso faz parte da tua segurança também, da tua estima e várias outras coisas, mas que você se sinta desejada pelo teu parceiro. Assim como mulherada, é importante também que o homem se sinta desejado, Uhum. Sim, com certeza. Quem né? não quer se desejado? Exatamente, se sentir desejado. E fora, claro, que daí a gente estaria falando de traumas ou pessoas extremamente ciumentas ou descompensadas. Fora isso, falando de pessoas saudáveis e casais saudáveis, né, se sentir desejado não é só uma obrigação sua. Tá certo que a sua obrigação é até um certo limite. Mas dentro de um relacionamento eu vou colocar entre aspas, obrigação entre aspas, né? Mas é uma obrigação que enquanto eu escolho estar naquele relacionamento, do meu parceiro ou da minha parceira, estimular e mostrar e fomentar esse sentir desejado. Então, pensando num casal, né, homem ou mulher, então, o homem se sentir desejado é uma obrigação, mais uma vez, entre aspas, da mulher fazer esse sentir-se. Da mesma forma, é uma obrigação do homem fazer esse sentir-se. Também, por exemplo, eu atendo muitas pessoas com níveis muito baixos de estima. Sim. Baixa Ixi, estima, né? nossa. E eu sempre falo o seguinte, olha, a tua obrigação, ela vai em você, claro, se sentir segura com você mesmo, homens ou mulheres, né? Com você mesmo, com teu corpo, com a tua integralidade, mas também é a obrigação do teu parceiro te transmitir uma certa insegurança. Porque não adianta nada eu me sentir, vamos colocar uma mulher, né? Se sentir bem, linda, gostosa, interessante, tesuda, e o parceiro dela fica lá curtindo, fica lá cantando, fica lá tendo comportamentos de insegurança. Porra, aí é claro que ela vai desenvolver insegurança nela mesma. Então, um ajudando o outro. Nossa, é muito real, porque o ser humano consegue ler essas coisas. Mesmo que você não consiga interpretar exatamente o que você tá detectando ali, você detecta a intenção do outro, muitas vezes, né?
É isso, basicamente é. Nossa, eu achei muito, muito, muito bom mesmo, porque muitas coisas. Um amigo meu falou que ia bater muito a nossa ideia, assim, e bate mesmo, muitas coisas, assim. É, relacionamentos, eles são algo que você precisa se debruçar sobre eles, tentar entender o que está acontecendo. Você vai vivendo, mas você vai tentando compreender também as coisas para você ir evoluindo dentro daquela relação, né? E, Calil, posso até quebrar talvez um mito? Pode, por favor, quebre mitos. Muitas vezes, o comportamento do outro... Então, eu vou pegar aqui o comportamento masculino, mas lembrando, isso vale para o feminino, não estou defendendo homens, porque eu não defendo. Então, assim, ó, muitas vezes o comportamento masculino de ir lá cantar ou ir lá ter esses comportamentos de saracutear aí por fora, não é caráter, não é uma sacanagem. Às vezes é uma forma ou uma reação do comportamento feminino, ou vice-versa, mais uma vez, é uma forma, uma reação do outro e é um chamar a atenção. Muitas vezes é isso. Claro que eu tento sempre distinguir o que é circunstancial do que é caráter. Sim. Por exemplo, uma vez eu atendi uma mulher que ela chegou para mim e falou assim, eu sempre escuto a história antes, como eu falei, né? Tá? Aí ela falou... Aí o ex dela, que segundo ela estava num relacionamento rebote, o ex dela era que nem evento dos Correios. Sabe? Greve dos Correios, todo ano tem uma. Sim. Então, todo ano ele saía 1 mês, 2 meses de casa, ficava com uma e coisa e tal. Isso por muitos e muitos anos. Por alguns anos. E aí ela falou, isso é um relacionamento rebote? Eu falei, não, isso é caráter. Ele sabia o que ele queria. Que é diferente de circunstância. É. Aí é uma questão de caráter. Né? Aí o cara... Aí você escolhe, né? Se tu quiser ficar vivendo emoções anuais disso, aí é uma escolha. Mas isso é caráter. É diferente de rebote, que é circunstancial. Maravilha, é isso. A gente mete os pés pelas mãos mesmo quando a gente se vê perdendo o controle sobre as coisas, né? Cliff, olha, essa conversa foi muito boa. Não vai dizer que tu tá acabando. Pois é, tô acabando já. Mas eu achei que a Passou gente... muito maravilhoso. Ah, Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai deixar algumas dicas para as pessoas, assim. A gente tem na verdade, assim, o nosso público ele é bem vasto. A gente está conseguindo conversar com pessoas de 30 anos até 65 anos lá, pelas estatísticas que a gente vê. Tem um pessoal aí... 65 mais, né? A gente está atingindo um público que ainda não explorava muito esse mundo de podcast, Instagram. Exatamente. eu atendo de 18 a 70 e poucos anos, já cheguei a atender. Olha. Aí, ó. Maravilha. Olha. E aí eu acho que é isso, as pessoas precisam ter acesso a isso. Eu gostaria se você puder falar alguma coisa para essas pessoas que estão numa faixa que elas pensam que ou elas têm que morrer num relacionamento que às vezes não tá bom, ou elas só podem sair de um relacionamento para pular para outro, enfim. Essas coisas todas de relacionamento que a gente tá falando se aplicam a vida toda. Porque eu acho também, não sei se eu vou falar muito por mulher, né? Mulher acha que tem um prazo de validade. Então, quando algumas meninas que estão solteiras e vão chegando perto dos 40, elas vão se sentindo naquela obrigação de ter um sim. relacionamento. De meu relógio tá passando. Algumas não é nem pensando na questão de filhos, é uma questão de será que eu vou morrer sozinha? E aquele Crença. desespero, né? De nossa, eu já tô muito velha para ser solteira. Então, um conselho Nossa, sim. acho que para essas pessoas, né, sobre o que é um relacionamento, que realmente a gente tem que buscar e não o desespero de estar solteiro. Eu acho que eu poderia dar 2 conselhos. O primeiro conselho é pare de buscar conteúdos absolutistas e extremistas. Porque quanto mais você vê, quanto mais... E não adianta, mas eu não me deixo influenciar. Uma época, eu queria entender um pouco mais sobre Red Pill. E comecei a ver conteúdos para entender sobre esse conteúdo, que é um conteúdo relativamente novo. Naturalmente, foi me levando a posições um pouco mais extremistas. Claro que, como tem conhecimento e preparo, logo eu já cortei isso. Mas, então, não dê
abertura para conteúdos extremistas, conteúdos absolutistas, que isso não vai te ajudar no relacionamento. E o segundo conselho que eu posso dar é procure um relacionamento saudável com a principal pessoa que é você mesma. Mas faça isso, muitas vezes, procurando um profissional. E eu falo assim, não precisa ser o Cliff. Pode ser aquela pessoa da tua confiança, aquele profissional da tua confiança, porque muitas vezes o nosso óculos está embaçado e precisa, assim, ter alguma pessoa para ir lá e passar o dedinho e mostrar um outro aspecto da vida. Isso aí mesmo. Se sentir em paz consigo mesmo é muito maravilhoso, né? Nossa. Cliff, muito, 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 muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes isso. Eu sei que você não é de São Paulo, mas você vem com uma certa frequência para São Paulo. Claro. As portas estão sempre abertas para você aqui. Foi um prazer receber você aqui. Me falo isso em todas. Ninguém me traz de Eu volta. não quero saber de você fazer um relacionamento rebote com a gente e já ir para outro podcast assim que você sair daqui, hein? A gente vai ficar chateado, a não. gente vai fazer stories Não. reclamando. Não. Ó. Lindo. Mas a gente vai se ver mais vezes. Eu acho que dá pra gente trabalhar por muitos vieses essa história toda que a gente desenvolveu hoje. Eu acho que a gente apresenta o tema para as pessoas de maneira geral. Só que eu acho que a gente consegue ir pontuando coisas muito legais em muitas conversas, assim. Quero que meus amigos assistam, viu, meus amigos? Por favor, assistam isso. A gente vai conversar muito a respeito. Vai trazer mais coisas, inclusive, na próxima. Posso dar uma sugestão? Claro. Então, eu vou falar aqui para você. Ei, coloca aqui embaixo, você que está assistindo o episódio, as dúvidas que você tem sobre relacionamento rebote, às vezes contando a tua história. Coloca aqui embaixo que, quem sabe, num próximo episódio, a gente pega essas dúvidas e eu respondo aqui ao vivo. Gostei, Demorou, é vai ser isso muito aí. legal. Bota aí que a gente vai Vai ser fazer muito isso, legal. então. Cliff, muito, muito obrigado, viu, cara? Eu que Obrigado agradeço mesmo. ter sido recebido por vocês. O convite, né, de vir aqui, eu fiquei realmente muito feliz. E espero, né, que venha uma chuva de perguntas aí pra gente fazer um segundo episódio. Muito E legal. haverá, com certeza. A gente vai se ver A no- gente vai deixar aqui, né, o canal do YouTube do Cliff, a página do Instagram. Isso. Tem muito conteúdo legal. Eu acho que dá pra gente. Editor, desculpa, editor, não precisa cortar, Eu já que vi a que já Tosse é é a minha comum, marca já vi registrada, isso. não é o chat GPT. Então, pode deixar, porque o pessoal vai se identificar que sou eu de verdade pela Tosse. Então, por favor, Exato. continue. E óbvio, a cara da Fabi agora foi muito boa. Assim, será que a gente vai cortar? Mas eu já sabia. Não, vi no outro pode podcast. deixar aí, Eu já pessoal. sabia, eu tava esperando. Mas é isso. Sigam as redes sociais do Cliff, que também tem muito conteúdo legal lá, gente. Isso, tem no YouTube, tem no Instagram, né? No Instagram. Você tá em alguma outra plataforma? TikTok, TikTok. né? Mas é só procurar @CliffOliva lá no YouTube, lá no Instagram, e dar uma olhadinha lá no site relacionamentorebote.com.br. Maravilha, Cliff legal. com 2 Fs. A gente vai colocar o arroba aí embaixo para o pessoal acessar, mas não se esqueçam, Cliff com 2 Fs, viu? Isso. É isso aí. Cliff, muito, muito obrigado, viu? Muito Muito obrigado. legal. Grande abraço. Como eu faço, né, no fechamento, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Amém, namastê. E aí, pessoal que tá acompanhando a gente, hoje a gente encerra um episódio, daqui a 15 dias, no domingo, daqui a 14 dias, na verdade. No domingo, à 1h tem episódio novo. Sigam a gente lá no YouTube, acompanhem a gente lá para ver o episódio completo. A gente vai colocando os cortes, mas o episódio tá completo lá. No Instagram, sigam a gente também. No YouTube, o que faz mesmo? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber das novidades e deixa um joinha nesse vídeo. É isso aí. E deixem as mensagens aí, deixem os comentários, que a gente vai cada vez direcionando mais pro que vocês querem ver, gente. Vocês que são as pessoas interessadas no que a gente tá para falar, e a gente tá aqui para vocês também. É isso Não aí. esquece também do Spotify. Também Exatamente. temos nossa página no Spotify, É verdade. com os nossos vídeos. Pra Exato. escutar no carro, né? Dá Mas pra ver o não tem vídeo ou tempo. escutar o carro lá. É isso É aí. isso. E segue a gente lá, @FGO Calil Garcia. FGA Fabiana Yamamoto. É isso aí. Pessoal, até mais, hein? Tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Cris.